O anticristo, ele é único e ele é diversos. Diz 1 João 2, versículos 18 e 19. Queridos, estamos vivendo na derradeira era e, conforme vocês ouviram, o anticristo está próximo. Surgiram muitos adversários, o que nos revela que é realmente a última era. Eles se foram, mas não eram parte de nós. Se fossem, teriam permanecido conosco. João estava consciente de que estava vivendo nos últimos momentos antes da volta do Senhor, vivendo com a constante expectativa desse evento. Assim, se João estava na derradeira hora, nossa geração está nos instantes finais, ou até mesmo nos segundos finais. Em 1 João 2, versículos 18 e 19, temos o anticristo no singular, e também temos anticristos no plural. Isso não deve nos confundir. Lembre-se, à medida que compartilho esta mensagem, você precisa ter em mente que o anticristo é verdadeiramente um, mas também é múltiplo. Ele é um na maneira como se apresentará como uma pessoa em oposição a Cristo, e é múltiplo no sentido de que tem várias pessoas trabalhando com ele para cumprir seu propósito, pessoas energizadas pelo próprio Espírito dele, que já está no mundo. Estamos vivendo em uma era que se opõe ao Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo em uma era anticristã. É importante que você saiba disso e lembre-se de que a sociedade em que vive não se baseia nos princípios deste livro sagrado. A cultura em que vive não valoriza a Bíblia. Quando vai à escola, à universidade ou ao trabalho, lembre-se de que está vivendo em um mundo que tem o seu próprio Deus. Segundo Coríntios 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo João escreveu aos crentes de seu tempo, informando-os de que, embora o anticristo seja revelado nos últimos dias, já existem muitos anticristos. Com isso, ele implicava que o espírito do anticristo, que será revelado nos últimos dias, já tomou o coração de muitas pessoas. Na era em que vivemos, você está em uma era de engano, onde as fundações da verdade estão constantemente sob ataque. Você vive em uma era onde as próprias instituições, que deveriam ser pilares de luz, muitas vezes são infiltradas por sombras. Em Mateus 24, versículos 3 a 10, somos alertados sobre os sinais dos tempos e a proximidade da volta do Senhor. Tenham cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não fiquem alarmados, pois é necessário que essas coisas aconteçam. No entanto, ainda não é o fim, pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e pestilência e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem afligidos e matarão vocês, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão. No ponto narrativo de Mateus 24, versículos 3 a 10, nosso Senhor Jesus Cristo proferiu um sermão profético, muitas vezes chamado de Discurso do Monte das Oliveiras, delineando os precursores e eventos que anunciam seu glorioso retorno. Esta escritura está imersa em significado escatológico, pintando uma imagem vívida de eventos que se desenrolam, como guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e mais, coletivamente chamados de princípio das dores. No entanto, entre esses 4 avisos, há um elemento crucial que às vezes é negligenciado nas discussões cristãs: a perseguição antecipada dos fiéis. Quando se discutem os tempos finais, não é incomum que os cristãos sejam atraídos para os aspectos mais sensacionais da profecia, como eventos cataclísmicos, o surgimento e queda de nações, e os sinais cósmicos. Esses elementos, embora indiscutivelmente importantes, às vezes podem ofuscar outras verdades igualmente significativas, mas mais desconfortantes, como a perseguição que Jesus disse que seus seguidores enfrentariam. Em Mateus 24, versículo 9, Jesus explicitamente adverte seus discípulos dizendo: Então eles os entregarão à tribulação e os matarão, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Este verso serve como um lembrete sério de que a perseguição não é apenas um relicário do passado, limitado aos anais da igreja primitiva, mas uma presente e crescente à medida que nos aproximamos do clímax desta era. A interpretação da escatologia cristã varia amplamente,
desde pontos de vista pré-tribulação até cenários de meio da tribulação e pós-tribulação. Algumas pessoas acreditam que Jesus retornará antes da grande tribulação, poupando todos os cristãos do sofrimento e perseguição. Outros argumentam que os cristãos suportarão os anos e meio da grande tribulação antes de serem arrebatados por Jesus. Alguns creem que o retorno de Jesus ocorrerá após a grande tribulação. Em relação à perseguição, é importante ressaltar que Jesus nos alertou sobre sua iminência. Devemos reconhecer que, independentemente das interpretações escatológicas como cristãos, devemos permanecer unidos, proteger uns aos outros, reconhecendo que há apenas um corpo de Cristo. E embora interpretações das Escrituras e visões de eventos escatológicos possam variar, todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, o Filho unigênito do Senhor, e o aceitaram como seu Salvador, são irmãos e irmãs em Cristo, independentemente de suas interpretações escatológicas. Pestilências, no entanto, sermões sobre perseguição são extremamente raros. No entanto, em várias partes do mundo, existem cristãos que enfrentam uma perseguição severa por sua fé em Cristo. Para eles, a grande tribulação é uma realidade presente. Em certos países do Oriente Médio e da África, os cristãos enfrentam sofrimentos imensos. Eles perdem suas vidas, lares e edifícios de igrejas por causa de sua crença em Cristo. Lutam para encontrar emprego e são ostracizados por suas famílias e comunidades. Para esses fiéis, a tribulação não é um evento futuro, mas uma provação presente. Em algumas nações, os cristãos já enfrentam restrições severas, como a impossibilidade de comprar ou vender. Embora a marca da besta, conforme mencionada em Apocalipse 13, ainda não tenha aparecido globalmente, as condições sob as quais vivem lembram aquelas descritas neste capítulo de Apocalipse. Não estou sugerindo que a grande tribulação já tenha começado, mas para essas pessoas, suas experiências de perseguição fazem parecer que sim. Alguns fugiram dessas nações, vivendo na incerteza sobre o bem-estar de suas famílias de origem, suportando uma perseguição real. Em países como no Afeganistão, existem várias igrejas cristãs clandestinas. Lá, essas igrejas se reúnem nas casas dos fiéis, mudando o local semanalmente entre as casas dos membros para manter o sigilo e evitar suspeitas. Os fiéis tomam caminhos diferentes cada vez que vão à igreja na casa de outro membro. Essas igrejas domésticas clandestinas limitam seu tamanho a 12 pessoas. Quando uma igreja atinge esse número, ela se divide em duas para minimizar a atenção. Esse fenômeno está ocorrendo em todo o mundo e é essencial pesquisar e compreender a extensão da perseguição que os cristãos enfrentam globalmente. A tendência de ignorar a perseguição nas discussões escatológicas pode ser devido ao desconforto que esse tópico traz. A perseguição não se alinha com as narrativas mais populares de prosperidade e conforto frequentemente ouvidas nos círculos cristãos contemporâneos. Ela não tem o apelo de um sermão sobre 10 maneiras de ser abençoado. Discutir o sofrimento por causa da fé é desafiador e perturbador. Isso força os crentes a enfrentar o custo do discipulado, a realidade da cruz e o preço potencial de seguir Cristo em um mundo cada vez mais hostil. No entanto, é crucial lembrar que Jesus não evitou esse tópico. Ele foi franco sobre os desafios que seus seguidores enfrentariam, enfatizando que a perseguição viria precisamente por causa de sua associação com ele. Em João 15, versículo 20, ele afirma: "Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês." Essa ligação entre a perseguição de Cristo e seus seguidores destaca que suportar dificuldades pelo Evangelho é uma parte integral de levar o seu nome. A verdade é que o mundo se tornará cada vez menos receptivo a Cristo e aos seguidores de Cristo. No entanto, quero lembrar a você de um versículo que deve acompanhá-lo desde agora até a eternidade. Josué 24, versículo 15. "Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Permita-me fornecer um contexto sobre Josué 24, versículo 15. Este versículo significativo faz parte de um discurso proferido por Josué, o líder dos israelitas, perto do fim de sua vida.
Ele faz parte do discurso final de Josué aos israelitas, no qual ele lembra a eles da fidelidade inabalável de Deus e os chama a fazer uma escolha: servir ao Senhor ou seguir outros deuses. A declaração de Josué, "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", serve como uma poderosa declaração de compromisso com a fé diante dos desafios e tentações do mundo. E a fidelidade ao longo de sua história, desde Abraão até sua libertação do Egito e conquistas na Terra Prometida, Josué experimentou a fidelidade do Senhor como poucos homens na história humana. Considere o que Josué testemunhou e ouviu. Ele sabia que Deus havia falado com Moisés de uma sarça ardente, instruindo-o a ir ao Egito, confrontar Faraó e exigir: "Deixe meu povo ir", e Josué presenciou Deus transformar uma vara em cobra no Egito. Ele testemunhou a obstinação de Faraó em recusar-se a ouvir Moisés, levando Deus a lutar por seu povo por meio de fenômenos naturais. As pragas se desencadearam com água se transformando em sangue, rãs inundando as casas dos egípcios, surtos de piolhos, moscas e gafanhotos devastando a terra. Apesar dos repetidos avisos de Deus para deixar meu povo ir, Faraó permaneceu inflexível. Os israelitas testemunharam pestilências, feridas, tempestades de granizo e temíveis trovões e relâmpagos. Durante esses eventos, Deus protegeu seu povo. A última praga trouxe luto às casas egípcias, mas os israelitas foram poupados, pois o anjo da morte passou por cima de suas casas marcadas com o sangue de um cordeiro sacrificado. Esse ato de livramento, conhecido como a Páscoa, ainda é celebrado hoje. Após Faraó finalmente concordar em deixá-los e logo mudar de ideia e os perseguir, Josué, juntamente com os israelitas, ficou nas margens do Mar Vermelho, encurralado pelo exército de Faraó. Eles testemunharam as águas se abrirem, permitindo que cruzassem a pé enxuto. Depois de serem libertados dos egípcios, Josué viu como foram sustentados pela mão de Deus com maná e codornizes. Josué estava presente quando, seguindo o comando de Deus, Moisés feriu uma rocha para fornecer água aos israelitas durante a batalha contra os amorreus. Josué orou para que o sol parasse e Deus atendeu seu pedido, fornecendo mais luz do dia para garantir a vitória. Como líder dos israelitas, Josué experimentou a abertura do rio Jordão, permitindo que eles cruzassem para a terra prometida em solo seco. Sob a liderança de Josué, as muralhas de Jericó caíram após os israelitas marcharem ao redor da cidade por 7 dias, seguindo as instruções de Deus. Perto do fim de sua vida, Josué simplesmente afirmou: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Qualquer que seja o desafio que você enfrente neste ano, seja a perseguição ou as incertezas da vida, lembre-se de que Deus está com você. Assim como Josué testemunhou a fidelidade de Deus, você também testemunhou sua fidelidade em sua própria vida. Todos nós podemos reconhecer a mão sobrenatural de Deus em nossas vidas, especialmente quando oramos e Ele responde. Refleta sobre os momentos em sua vida em que Deus fez um caminho onde parecia não haver. Considere os momentos em que você estava encurralado e tudo o que você tinha para confiar era a sua fé no nome de Jesus. E Deus veio em seu auxílio. Lembre-se dos momentos em que você não tinha certeza de como pagaria suas contas, mas Deus, em sua bênção, fez um caminho. Lembre-se daqueles momentos em que sua saúde estava se deteriorando, mas Deus trouxe a cura. É importante não esquecer as coisas que Deus fez por nós. Cada instância é um testemunho de Deus respondendo às orações e de sua presença constante em nossas vidas. Portanto, assim como Josué, podemos fazer este compromisso. Não importa o que aconteça no ano de 2024. Mesmo que o mundo inteiro se oponha a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali onde Deus e eu estivermos, eu sou dele, e ele é meu. Em frente, o diabo se quiser, zombem, incrédulos. Se quiserem, venha vento, venha tempo, venha bem, venha mal, dia ou noite, tempo ou eternidade. Eu sei que sou dele, e ele é meu. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Mateus 10, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, versículos 32 e 33.
Em outras palavras, quando chegar o momento do julgamento diante de Deus, Jesus dará testemunho a favor de todos que o aceitaram como seu Salvador. Ele ficará ao lado deles diante de Deus, o Pai, como uma testemunha justa para afirmar aqueles que são seus. Para aqueles de nós que vivem em países do primeiro mundo, como América, Canadá, o Reino Unido e em muitas outras nações, tem sido relativamente fácil ser cristão por séculos em comparação com outros países. Há países onde confessar Cristo pode custar sua vida, mas nos países em que vivemos, ainda não enfrentamos esse nível de perseguição. No entanto, alguns de nós ainda negam Cristo para que as pessoas gostem de nós. Agora, imagine o que os cristãos que estão mais preocupados em agradar ao mundo do que agradar a Deus farão quando enfrentarem uma perseguição real. Encorajo você a ser ousado em sua fé, sabendo o que você sabe. Você sabe que o inferno é um lugar real, sim, você sabe. Você sabe que é um lugar eterno, sim, você sabe. Você sabe que é um lugar de choro e ranger de dentes, sim, você sabe. Você sabe que o que vai para lá fica lá, sim, você sabe. Você sabe que se alguém não nascer de novo irá para lá, sim, você sabe. E ainda assim, você mantém o evangelho para si mesmo porque é tímido, ou porque tem vergonha do evangelho, ou talvez tenha medo de enfrentar perseguição. Mateus 28, versículo 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este é um dos maiores avisos na Bíblia. Aqueles que não estão dispostos a se associar com Jesus na terra não serão autorizados a reivindicar associação com Ele na eternidade. Um dos sinais de que estamos vivendo nos últimos dias é a perseguição da igreja. A igreja conhecerá cada vez mais a perseguição. Não há como ser um cristão genuíno e ser isento dela. Você vive em uma época em que demônios e o diabo estão presentes. Você vive em uma época em que a profecia bíblica está se desdobrando diante de seus olhos. Você vive em uma época de engano, uma época em que os alicerces da verdade estão constantemente sob ataque. Você vive em uma época em que as próprias instituições que deveriam ser pilares de luz muitas vezes são infiltradas por sombras. Igreja, meus queridos irmãos, não está isenta disso. Estamos testemunhando um momento em que dentro das paredes sagradas de nossos santuários há uma presença sinistra que espreita. Há demônios em algumas igrejas. Não se trata das possessões demoníacas teatrais que vemos nos filmes. Não se trata de pessoas levitando ou aparições estranhas, mas é algo muito mais sutil e muito mais perigoso. São os demônios das doutrinas falsas, das verdades distorcidas, dos ensinamentos enganosos que têm origem demoníaca. Você já se sentou em um banco da igreja ou ouviu um sermão online e sentiu que algo não estava certo, que o que estava ouvindo simplesmente não estava alinhado com as Escrituras. Isso acontece porque há uma batalha, uma guerra espiritual ocorrendo dentro das próprias paredes da igreja. É uma guerra insidiosa em que o inimigo não vem com tridentes, mas com palavras suaves e levando muitos pelo caminho errado. Agora quero levá-lo a um trecho da Bíblia em Timóteo 4, versículo 1, onde nos avisa: Ora, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que estamos experimentando, do que estamos testemunhando é exatamente isso. Neste sermão especificamente, quando falamos sobre demônios na igreja, não estamos falando das criaturas literais, mas desses ensinamentos falsos que têm origem demoníaca. São as doutrinas de demônios e elas estão aqui. É hora de abrir os olhos e discernir os tempos. É hora de proteger nossa fé, de ser vigilante e manter firmes os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Segundo Pedro 2, versículo 1, na versão Almeida Corrigida Fiel, diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vemos neste versículo que Pedro reconhece que falsos profetas sempre afligiram Israel. Mesmo nos dias dos verdadeiros profetas de Deus, pessoas tentavam ganhar reconhecimento e construir uma reputação para si mesmas, enganando o povo de Deus, afirmando que Deus lhes havia dado uma mensagem para Israel, quando, na verdade, ele não o tinha feito. Neste mesmo versículo, Pedro revela ao leitor que falsos mestres estarão entre nós.
Eles introduzirão heresias condenáveis, negando o Senhor que os resgatou, e trarão destruição sobre si mesmos. Vemos que Pedro nos adverte sobre o perigo desses falsos mestres que entrarão sorrateiramente conduzindo doutrinas enganosas. Este é um alerta importante, e devemos estar vigilantes e cientes dessas ameaças à nossa fé. Um tempo em que falsos mestres surgirão entre as fileiras do cristianismo e ensinarão heresia. Você pode estar se perguntando o que é heresia. Bem, heresia é tudo o que contradiz as Escrituras, qualquer ensinamento que distorce a verdade. Pedro adverte que esses falsos mestres farão de tudo para enganar os cristãos e os levar a negar Jesus Cristo. Então nos detalha como a história terminará para esses falsos mestres: destruição rápida. O aviso de Pedro está se tornando cada vez mais evidente nos dias de hoje. Tenho visto ministros que ficam nos púlpitos e afirmam que Jesus não é a única maneira de Deus. Já vi ministros cristãos que tentam desacreditar a vida de Jesus, afirmando que ele pecou enquanto estava nesta terra. Todas essas afirmações podem ser descritas com uma única palavra: heresia. Jesus é a única maneira de Deus, o Pai. Jesus nunca pecou. Ele é a definição perfeita de perfeição. Se há pessoas das quais devemos ter muito cuidado como cristãos no mundo de hoje, são os falsos profetas. Fomos advertidos muitas vezes que esses falsos profetas virão e enganarão muitos. Foi-nos dito que eles levarão as pessoas para longe do caminho certo, e isso não é uma mentira. Podemos vê-los trabalhando no mundo de hoje. Eles estão fazendo exatamente o que a Bíblia nos disse que fariam. Suas obras estão claramente no mundo. Eles estão levando as pessoas ao diabo, estão conduzindo as pessoas pelo caminho da destruição e cegando muitas de suas vítimas, com coisas que elas querem ouvir. Se você está seguindo um líder, um professor ou um profeta, porque eles estão dizendo o que você quer ouvir e não o que Deus quer que você ouça, tenha certeza de que está seguindo um falso profeta. Um sinal certo de um falso profeta ou de um lobo em pele de cordeiro é que eles agradam aos homens. Gálatas 1, versículo 10 na versão Almeida, corrigida fiel, diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Um dos trabalhos desses falsos profetas é querer ser reconhecido como pessoas boas, então eles agradam aos homens em vez de agradar a Deus. Eles amenizam a mensagem do Evangelho. Meu amigo, a palavra de Deus não está aqui para fazer você se sentir melhor consigo mesmo ou melhorar sua autoestima. A mensagem do Evangelho está aqui para que você seja salvo. A mensagem do Evangelho está aqui para guiá-lo ao reino de Deus. E a única maneira de fazer isso é reconhecendo primeiro que você é um pecador e que a ira de Deus é a recompensa justa para um pecador desobediente. E que você deve nascer de novo. Neste sermão, especificamente, quando falamos sobre demônios na igreja, não estamos falando das criaturas literais, mas desses ensinamentos falsos que têm origem demoníaca. São as doutrinas de demônios e elas estão aqui. É hora de abrir os olhos e discernir os tempos. É hora de proteger nossa fé, de ser vigilante e manter firmes os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Embora os demônios em si não estejam de pé no púlpito pregando nessas igrejas, seus ensinamentos estão sendo ensinados por seres humanos. Isso é tão eficaz quanto os demônios pregando diretamente. Quando falamos de doutrina, estamos falando de um ensinamento ou de um conjunto de princípios. Portanto, quando encontramos o termo doutrinas de demônios nas Escrituras, o que estamos vendo são os ensinamentos ou princípios apresentados por demônios. Agora, a palavra doutrina pode ser usada em referência aos ensinamentos bíblicos de uma igreja, ou até mesmo de um pastor. Mas quando Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 4, versículo 1, ele estava advertindo sobre os ensinamentos ímpios e errôneos que vêm diretamente de Satanás e seus demônios. Essas não são apenas ideias inofensivas, são perigosamente enganosas. A Escritura nos diz que aqueles que são enredados por essas doutrinas de demônios irão se afastar da fé. Isso significa que eles se afastarão das verdades fundamentais que consideramos importantes sobre o Evangelho de Cristo. Deixe-me enfatizar isso. Aderir às doutrinas de demônios é uma porta de entrada para se afastar da fé em Cristo. Portanto, é essencial estarmos atentos e conscientes dessas ameaças à nossa fé. Demônios não é apenas um pequeno desvio,
é uma séria distorção da verdade do Evangelho de Cristo. É literalmente uma questão de céu e inferno. Existem professores nas igrejas, nos púlpitos em todo o país, que estão ensinando doutrinas e crenças literalmente do abismo do inferno. Eles estão ensinando coisas que vão completamente contra o ensinamento da Bíblia. Em algumas igrejas, eles nem usam a Bíblia e nem a consideram a palavra de Deus. Confie na Bíblia. Confie na Bíblia e somente na Bíblia. Porque quando você está no ministério há tanto tempo, você vê pessoas que começam com uma doutrina sólida e boas intenções, e em algum momento do caminho, começam a propagar ensinamentos de demônios. Confie na Bíblia, não nos homens. Os homens mudam, as mulheres mudam, mas a Bíblia nunca muda. Se você está confuso, vá para a Bíblia. Se você está perdido, vá para a Bíblia. Se você não tem certeza sobre um tópico, vá para a Bíblia. Sua autoridade final não é um homem, uma mulher, uma igreja, uma congregação, uma denominação, um canal do YouTube, uma visão que você teve, ou um sonho que você sonhou, sua mãe ou seu pai. Não, não, não. Sua autoridade final, se você é um crente, é a Santa Bíblia. As pessoas mudam, a palavra de Deus nunca muda. Há um aumento de igrejas pregando ensinamentos de demônios na nossa era digital contemporânea. O aumento em ensinamentos e movimentos espirituais é sem precedentes. A internet fornece uma plataforma para vozes de todas as perspectivas teológicas, incluindo inúmeros autoproclamados profetas. Há tantos autoproclamados operadores de milagres, há tantos autoproclamados bispos. Todos na era de hoje se dão um título. Eu sou o pastor fulano de tal, ou o bispo fulano de tal, o apóstolo fulano de tal. Eu sou o profeta fulano de tal, ou a profetisa fulana de tal. Você sabe qual é o título que a Bíblia dá a Moisés em sua morte? Deuteronômio 34, versículo 5 diz assim: Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Moisés, o servo do Senhor. O humilde Moisés era um homem a quem Deus falou em uma sarça ardente. Moisés era um homem que transformou uma vara em cobra. Moisés era um homem que fez o rio Nilo se transformar em sangue. Moisés era um homem que convocou as pragas que cobriram a terra do Egito. Moisés é um homem que fez a água amarga se tornar doce em Mara. Moisés é um homem que trouxe água da rocha em Horebe. Moisés é um homem que convocou o maná dos céus. Moisés é um homem que apareceu com a glória do Senhor no Monte Sinai. Moisés é um homem que trouxe água da rocha em Cádiz. Moisés é um homem que subiu ao Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos de Deus. Moisés é um homem que viu as costas de Deus. Moisés é um homem que fez seu rosto brilhar após estar na presença de Deus. E ainda assim, a Bíblia o descreve simplesmente como o servo do Senhor. Com tudo o que ele fez em sua vida, ele é simplesmente o servo do Senhor. Isso é o que todos nós devemos aspirar a ser. Recentemente, houve uma grande tendência na internet onde mais e mais pessoas estão afirmando ter ido ao céu ou ao inferno. Ao ouvir tais coisas, seja muito cuidadoso para garantir que a pessoa não esteja promovendo doutrinas de demônios. Menciono isso porque um certo relato de um cristão recentemente me mostrou um vídeo de um jovem que afirmava ter ido tanto ao céu quanto ao inferno, e as coisas que ele afirmava contradiziam a palavra de Deus. A verdade é que Deus pode levar alguém ao inferno ou ao céu, porque Ele é Deus e Ele não é responsável perante mim ou você. No entanto, nossa autoridade deve estar enraizada na Bíblia e não na experiência pessoal de alguém. As experiências pessoais das pessoas não superam a palavra de Deus. Tenha cuidado para não ouvir uma doutrina de demônios. A coisa mais segura a fazer é se apegar à sua Bíblia. O que o pai Abraão disse ao homem rico quando ele morreu e foi para o inferno e tentou enviar uma mensagem de volta para seus irmãos na terra. Lucas 16, versículos 29 a 31. Abraão disse-lhe: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra de Deus é a sua autoridade final. Se alguém disser algo contrário à palavra de Deus, descarte o que eles disseram. Se o anjo mais belo e santo se aproximar de você dizendo algo que está fora da palavra de Deus, jogue isso pela janela.
Satanás e seus demônios sabem como nos manipular, e é por isso que as doutrinas de demônios são tão eficazes. Pense em quanto tempo eles têm estado por aí. Considere quanto tempo Satanás e seus demônios têm estado na Terra. Quantas gerações diferentes de seres humanos eles enganaram ao longo dos séculos. Tenho certeza de que ao longo das décadas, Satanás e seus demônios chegaram a conhecer muito bem os seres humanos. Lembro-me de conversar com um homem que costumava treinar cães. Embora ele não pudesse falar diretamente com os cães, ele trabalhou com eles por tanto tempo e os estudou tão profundamente que tinha uma certa intuição sobre os cães. Satanás e seus demônios são seres inteligentes, mais sábios e espertos do que você e eu. Quando aprofundamos nossa compreensão da natureza e do escopo das práticas enganosas, percebemos que as doutrinas de demônios são elaboradas com a intenção de afastar as pessoas da verdade. A única forma de nos protegermos de tal engano é estarmos firmemente alicerçados em uma fundação inabalável, que é a Palavra de Deus. Emergindo consistentemente em nós mesmos nas Escrituras, não apenas adquirimos conhecimento, mas também cultivamos discernimento. A leitura da Bíblia nos equipa com uma bússola espiritual que nos direciona pelo caminho certo. Estudar regularmente os textos sagrados nos torna familiares com os ensinamentos, promessas e mandamentos de Deus. Essa familiaridade age como nosso escudo, protegendo-nos de falsidades que podem vir envoltas em argumentos aparentemente inocentes ou lógicos. Além disso, esse engajamento constante com a Palavra de Deus nutre nossa intuição espiritual. Quando estamos profundamente enraizados em seus ensinamentos, nossas almas desenvolvem uma sensibilidade aguçada para coisas que não estão alinhadas com seus princípios. Assim como um músico experiente pode detectar instantaneamente uma nota falsa em uma sinfonia, um coração imerso nos ensinamentos divinos pode perceber imediatamente qualquer desvio das doutrinas sagradas. Em um mundo repleto de distrações e inúmeras vozes, cada uma clamando por atenção, é fácil ser influenciado por argumentos eloquentes que parecem sólidos superficialmente, mas são fundamentalmente falhos. É aí que reside a importância de conhecer a Palavra de Deus. Entra em jogo quando estamos familiarizados com o que Deus diz sobre qualquer assunto. Qualquer variação ou contradição imediatamente acenderá um sinal de alerta, avisando sobre o potencial engano. Em essência, para verdadeiramente identificar e combater as doutrinas de demônios, alguém deve estar fortificado com conhecimento e compreensão da palavra divina. Assim como um prédio com uma base sólida pode resistir a tempestades, um crente fortificado com as Escrituras pode resistir ao ataque de ensinamentos enganosos. A Bíblia não é apenas um livro. É uma ferramenta viva de defesa e orientação para todos aqueles que buscam andar na verdade em meio a um mundo cheio de ilusões. Satanás e seus demônios, com sua experiência de milênios, aperfeiçoaram a arte da decepção, tornando ainda mais crucial para os crentes se fundamentarem nas Escrituras somente. Emergindo constantemente na Palavra de Deus, podemos desenvolver o discernimento para lidar e combater essas doutrinas demoníacas e permanecer firmes em nossa fé.